Honra e gratidão. E eu quero ler um texto muito conhecido de todos, que está em Lucas 17, versículo 11 a 19, e diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam sãos, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua presença, na tua casa, adorando o teu santo nome. E hoje nós te pedimos, Senhor, nos ensina com esta palavra. Fala, Senhor, de uma forma particular no coração de cada um que está neste lugar hoje. Ministra, Senhor, ao meu coração e ao coração de cada um de nós, para que hoje, Senhor, nós possamos verdadeiramente entender o poder da gratidão. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Glória a Deus. O que quer dizer gratidão? Gratidão é a qualidade de agradecer as dádivas e as bênçãos de Deus. Então, na verdade, uma qualidade que nós temos, é um talento que nós temos. Poder agradecer pelas dádivas, pelas bênçãos que nós temos recebido. E esse texto aqui, ele é um texto muito conhecido dos 10 leprosos. Né? A Bíblia diz que 10 chegaram ali até Jesus, ouviram falar de Jesus, Jesus estava passando. E eles foram e, mestre, Senhor, tem misericórdia de nós, e clamando. E a Bíblia diz que quando Jesus viu que eles eram leprosos, que eles queriam ser curados, Jesus não orou por eles. Jesus simplesmente disse: vai e se apresente ao sacerdote. E eles foram. E no caminho, enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Mas a Bíblia diz que somente um voltou para agradecer. Somente um, que era estrangeiro, que nem era do povo de Deus ali, voltou para agradecer. E Jesus perguntou: mas não eram 9, 10 os que tinham vindo? Cadê os 9? E eles não vieram. E só aquele veio, e Jesus disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Olha que palavra linda. Olha que algo tremendo que o Senhor derramou sobre a vida desse moço que voltou e que se rendeu aos pés de Jesus para agradecer. E aqui eu aprendo que quando nós somos gratos, a gratidão, ela abre uma porta de acesso à presença de Deus. A gratidão, ela abre novos caminhos na nossa vida. Porque quando Jesus disse para esse homem: vai, levanta-te, a tua fé te salvou, Jesus estava autorizando esse homem a ir, a conquistar, a avançar, porque a fé dele, a obediência e a gratidão dele, o fato dele ter voltado até Jesus, a gratidão dele estava autorizando aquele homem a ir no caminho dele e ser abençoado. E essa é a primeira coisa que eu aprendo, que quando nós somos gratos, nós temos uma porta de acesso. Nós temos uma porta de acesso ao Pai, nós temos uma porta de acesso diante de Jesus, mas nós temos também portas de acesso com as pessoas às quais nós estamos exercitando a gratidão. Muitas vezes nós não estamos sendo abençoados porque não estamos sendo gratos. Porque a gratidão, ela abre portas de acesso. Agora, por que esses 9 não voltaram? Porque as pessoas têm dificuldade de agradecer. Porque a natureza humana, infelizmente, é uma natureza egoísta.
Nós somos de uma natureza egoísta. Nós focamos muitas vezes na bênção, naquilo que nós recebemos, naquilo que nós queremos alcançar, e nos esquecemos de quem nos proporcionou a bênção. Nos esquecemos de quem foi aquele que nos abençoou. Nos esquecemos que foi Deus que nos deu todas as coisas. Eu sempre gostei muito de exercer a gratidão. Eu sempre gostei muito de ações de graça. Eu lembro-me quando me casei. Nós chegamos de lua de mel, na outra semana já fiz um jantar em casa, um culto de ações de graça. Cada casa que morei, culto de ações de graça. Sempre, pisava na casa, já fazia uma reunião, um culto de ações de graça. Por um tempo novo, por uma nova estação. Então, como é importante. Eu lembro-me que quando o ano passado, fiz aquele tratamento. Quando eu fui ao Brasil, depois que eu tinha, que o Senhor tinha me dado o livramento ali da quimioterapia, que eu fui ao Brasil, minha mãe preparou um almoço, sabe, todo especial. Ela chegou a comprar jogos americanos, guardanapos novos. Ela fez uma mesa toda nova, só para a nossa família se sentar à mesa, para agradecer o livramento de Deus. Então, nós exercemos. Esses dias atrás, veio algo assim na minha mente. Eu cheguei para o José e falei: amor, sabe que eu nunca te agradeci por você ter me pedido em casamento? Aí ele começou a rir. Eu falei: eu sei que só o fato de eu ter aceitado já foi uma gratidão, né? Você deve ter se sentido honrado, né? Porque, poxa, não foi qualquer coisa, né, amor? Falei para ele, mas amor, falando sério agora, amor, olhando nos olhos dele, eu falei: amor, muito obrigada por você ter me pedido em casamento. Muito obrigada porque você me escolheu. Sabe que a gente não para pensar nessas coisas? Não é verdade? Porque as coisas vão acontecendo tão naturalmente na nossa vida, e nós não paramos para prestar atenção em detalhes. E naquele dia eu me senti tão bem. Porque a neurociência, ela explica que quando nós falamos palavras de gratidão, quando nós falamos palavras boas, quando nós falamos de coisas alegres, quando nós somos otimistas, quando nós falamos isso com um sorriso no rosto, porque nós temos vários músculos aqui que nós usamos na hora que nós sorrimos. Quando nós fazemos tudo isso, quando esses músculos são acionados, quando essas palavras saem de dentro de nós acionamos uma parte do nosso cérebro, que é a área de prazer e bem-estar. Nós liberamos, o nosso cérebro libera um neurotransmissor chamado dopamina, que nos faz nos sentirmos bem, nos faz nos sentirmos alegres. Então a gratidão, ela produz isso. E aquele dia foi tão especial, porque eu falei: amor, muito obrigada por você ter me escolhido. Muito obrigada por você ter me pedido em casamento. Amor, se você não tivesse me pedido em casamento, olha a família que nós construímos, então eu tenho que te agradecer. E aquilo trouxe um ambiente tão agradável na nossa casa, e aquilo trouxe um bem-estar na minha vida. Porque a gratidão faz isso. Outra coisa, por que nós não somos gratos? Por que nós não temos o hábito de agradecer muitas vezes? Porque nos falta consciência. Hoje nós precisamos acionar a consciência em nós. Nós precisamos ter consciência das coisas. Esses dias alguém colocou um vídeo em um grupo, e era um presidente da Unimed de Santa Catarina. Ele foi presidente por 3 gestões, e ele, um médico urologista, e acometido então de um câncer no pâncreas, e ele estava palestrando na abertura, esse ano, no início do ano, na abertura anual da Unimed, no congresso anual. Ele estava ali palestrando, e ele começou a falar. Ele falou: olha só, e ele chorava, e ele disse: hoje eu estou andando com Deus, ele disse, e eu quero falar para vocês de 3 coisas. E ele falou, a primeira coisa que ele falou sobre a gratidão. Ele falou: a gente dorme à noite, uns dormem bem, outros não, mas a gente dorme. Mas quando você começa a não dormir, e você acorda de madrugada, com dor no seu corpo, e você já tomou 3 analgésicos, e você já fez de tudo, e a dor não passa, e você não consegue dormir, aí você lembra do tempo que você dormia bem. Quando você vai para um banho,
e você está ou com uma bolsa de colostomia, ou você está com acesso venal ali, acesso para fazer infusão, com plástico tampando aquele acesso, ou alguma coisa assim, ou com uma sonda, e você tem que tomar um banho meio a meio, né? Lava umas partes, a outras não. E ali você vem a consciência, uau, olha que falta faz tomar um banho completo. Então, queridos, nós temos que trazer a consciência, porque muitas vezes nós não damos valor. Nós não damos valor. Às vezes nós não damos valor ao papel higiênico. Já pensou aquelas pessoas que não tinham papel higiênico, nem lencinho umedecido? Nós não damos valor ao sabonete. Nós não damos valor a uma pasta dental. Por quê? Porque isso é rotineiro para nós. Mas nós nos esquecemos que houve um povo que não tinha sabonete, que não tinha pasta de dente, que não tinha papel higiênico. Que o banho que tinha que tomar era um banho frio, não tinha um chuveiro potente como nós temos na nossa casa. E ainda suava o dia todo, trabalhando na terra. Então, nós muitas vezes não exercemos a gratidão, porque não trazemos a consciência, a verdadeira realidade nossa. O quanto nós somos abençoados, o quanto nós temos sido abençoados pelo Senhor, queridos. Porque hoje nós acordamos e a vida, ela não vale mais do que 2 minutos. Porque se você parar de respirar 2 minutos ou um pouquinho mais, para alguns um pouquinho mais, você perde a sua vida. Já parou para pensar nisso? O quanto nós temos que ser gratos a Deus. E às vezes nós menosprezamos. Não damos, menosprezar é o quê? É não dar o devido apreço, não dar o devido valor às coisas. Mas vamos lá, por que devemos ser gratos então? Né, a importância da gratidão. Por quê? Porque tudo que nós apreciamos melhora. E tudo que nós depreciamos, piora. Olha só, a minha mãe, ela usa um ditado, ela sempre fala um ditado, minha mãe fala muitos ditados populares, e ela diz, a ingratidão mata a afeição. Isso é ou não é verdade? A ingratidão mata a afeição. E é verdade. Quando nós somos ingratos, nós estamos matando aquele relacionamento. Nós estamos provocando naquela pessoa também um sentimento ruim sobre nós. Quando nós depreciamos alguma coisa, aquilo vai piorando na nossa vida. Começa a murmurar para você ver se as coisas não vão ficando piores cada dia. Começa a falar palavrão na sua casa. Isso não... Começa a falar se você vê que as coisas não vão ficando piores. Agora, olha para as coisas e começa a apreciar as coisas. Quando nós apreciamos, aquilo melhora, porque a gente consegue ver o valor que tem nas coisas. Nós conseguimos enxergar o que há de bom ali. Outra coisa, por que nós devemos ser gratos? Porque a gratidão, ela traz proximidade. Ela traz proximidade. Quando nós agradecemos alguém por algo, automaticamente gera uma conexão entre nós e aquela pessoa. E aquela pessoa, ela se aproxima de nós. E nós nos aproximamos mais. Você já experimentou agradecer os seus filhos pelas coisas que eles fazem dentro de casa? Eu acho lindo aqui nos Estados Unidos como que as palavrinhas mágicas, elas são ensinadas para as crianças desde pequeno. Gente, eu fico encantada com o Noah. Não é porque é o meu neto, não, mas eu tenho que falar. Tudo que a gente vai oferecer, eu falo, Noah. Esses dias ele estava lá em casa. Noah, quer moranguinho? Não, vovó, obrigado. Eu acho tão bonitinho. Porque ele podia falar, não, vovó. Não, vovó, obrigado. Aí ele acaba de comer alguma coisa. Vovó, já acabei, obrigado. Gente, pensa se a gente não aproxima de alguém que fala obrigado para a gente por tudo. Que agradece. Às vezes a pessoa está trabalhando na sua casa e você nunca parou para agradecer e dizer muito obrigado, porque você está aqui na minha casa me servindo. Está certo que você paga por isso, mas não é por isso.
É pela sua disposição, é por você ter se deslocado da sua casa, porque às vezes o dinheiro que as pessoas recebem nem é tanto assim, nem supre tanto as necessidades delas, mas ela está ali, ela está servindo de coração, ela está com um sorriso nos lábios. Queridos, nós estamos na semana do Thanksgiving. A semana do Thanksgiving não pode ser só uma semana de feriado das crianças para a gente poder viajar e ir para a Disney. A semana do Thanksgiving não pode ser só uma semana para entrar na internet e comprar as coisas mais baratas e as promoções. E nem somente uma semana para poder fazer um almoço, ritualmente falando. Não, mas aproveite essa semana. Na verdade, a gratidão deveria ser todos os dias, mas aproveite essa semana. Ligue para alguém que você nunca agradeceu por algo. Há 2 domingos atrás, o José estava pregando aqui sobre honra, e o Mateus estava sentado aqui no segundo banco, do lado de um rapaz que foi o nosso discípulo de jovens, lá em Balneário. Ele entrou na igreja com 12 anos de idade, e hoje ele já é casado, tem a filhinha dele, eles moram em Porto São Lúcio, e eles frequentam aqui a igreja no segundo culto, e ele foi o líder de célula do Mateus. Ele ali com 15 anos, adolescente, ele foi líder de célula do Mateus. E o Mateus me disse: mãe, quando meu pai estava pregando, me veio no coração que eu tinha que agradecer o Júnior. Porque às vezes, mãe, eu me lembro, e eu nem lembrava disso, mas o Mateus lembrou, ele falou: eu me lembro, mãe, que ele passava lá em casa, de scooter, né, aquelas motinhas, jogging, passava lá em casa, para me buscar, para me levar para a célula. Mãe, hoje eu sou um pastor. Eu sei que foi um conjunto de coisas, mas ele fez parte da minha jornada. Olha que lindo. Nós temos que exercitar a gratidão, queridos. Eu estava, o ano passado, eu comecei a fazer um caderno de gratidão, em janeiro do ano passado. E eu me propus que todos os dias eu ia agradecer por 5 coisas. Então eu coloco a data, e aí eu coloco, número 1, obrigada, Senhor, porque hoje eu fui no tal center, digamos. Até coisas banais assim. Porque é uma gratidão, eu tenho que ser grata. Obrigada, Senhor, porque hoje eu levei o Noah no parquinho. Obrigada, Senhor, porque hoje eu pude estar com o José e a gente pôde conversar, e foi muito bom, e foi tão agradável. Obrigada. Então eu comecei a fazer um caderno de gratidão. E ali um dia eu coloquei, obrigado, Senhor, pela vida do meu pai, eu coloquei nesse caderno. Mas quando foi em março do mesmo ano ali, que ia chegando aproximado o aniversário dele, me veio no coração. Falei: meu Deus, eu escrevi aqui no meu caderno a gratidão. Por que eu não mando isso para o meu pai? E aí eu comecei a digitar uma oração de agradecimento. E eu comecei a dizer: Senhor, hoje eu te agradeço pela vida do meu pai. Enquanto eu fui fazendo isso, queridos, experimente fazer isso na sua casa. Pegue um caderno de gratidão. Enquanto eu comecei a escrever, eu fui lembrando de detalhes. E eu falei: Senhor, obrigada, porque com 15 anos de idade, quando eu operei de apendicite, que eu saí da sala cirúrgica, que eu estava na recuperação, que eu olhei naquela janelinha, o meu pai estava lá. E eu lembro do rosto dele lá. Senhor, muito obrigada, porque um dia eu voltando da faculdade, eu desci do ônibus de estudante, meu pai me pegou ali no ônibus de estudante, e eu ia me casar, e ele pegou na minha mão e ele falou: Adriane, vem aqui, olha aqui. E ele entrou comigo numa loja e me mostrou na vitrine um sapato, um escarpão branco. E ele falou: o que você acha desse sapato para você usar no seu casamento? Ele que escolheu o sapato do meu casamento. E eu lembrei, comecei a lembrar de tudo isso. E eu comecei a escrever tudo isso. E eu mandei para o meu pai. E depois eu fiz a mesma coisa para minha mãe. Eu li uma frase que me marcou muito. Uma jovem, uma menina, Anne Frank, ela foi sobrevivente do Holocausto. E depois de já muitos anos dela, né, já passados anos, ela faleceu, e eles acharam os diários dela, de Anne Frank, que ela tinha o hábito de escrever. E ela escreveu uma frase que diz assim: existe mais flores na morte do que na vida, porque o remorso é maior do que a gratidão. Existe mais flores na morte do que na vida, porque o remorso é maior do que a gratidão. Queridos, nós temos que agradecer enquanto as pessoas estão vivas. É claro que depois que elas morrerem, vamos fazer homenagens póstumas? Vamos. Mas não é muito melhor fazer homenagens em vida?
Não é muito melhor você ligar para o seu pai que está lá no Brasil, ou para sua mãe que está lá no Brasil, ou para alguém da sua família que você não vê há muito tempo? E talvez você nem fala mais com essa pessoa, e aproveitar e pedir perdão, e reconectar, e dizer muito obrigado. Mãe, muito obrigado por ter me gerado, por ter me carregado no ventre. Pai, muito obrigado, porque hoje, mesmo estando longe, mesmo sem contato, que eu sei que muitos aqui perderam o contato físico com os familiares, porque os familiares estão longe, estão lá no Brasil, e você acabou perdendo o contato físico. Mas isso não impede de você fazer um FaceTime, uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, ou escrever algo, e agradecer, e lembrar de coisas que você precisa agradecer. Isso vai fazer diferença na sua vida. A gratidão, ela produz amor. O amor, ele é expresso através da gratidão. Quando você é grato, você começa a produzir mais amor por aquela pessoa. Por quê? Porque tudo que apreciamos melhora. Tudo que apreciamos melhora. Então você começa a produzir mais amor, você expressa, enquanto você expressa, produz mais, porque o amor, queridos, um dia, isso foi o Espírito Santo falou no meu coração, quando eu namorava com José. Eu namorava com ele. E quando nós começamos a namorar, eu gostava de um rapazinho. E eu ainda estava, aquele sentimentozinho, mas a pessoa, eu não namorava com aquela pessoa nem nada, mas o José me pediu em namoro, eu me interessei por ele, e nós começamos a namorar. E um dia, eu estava ajoelhado orando, e eu falando, Senhor, meu coração hoje, aquela coisa, novinha, Senhor, meu coração está dividido, Pai, me dá uma luz, fala comigo. O Espírito Santo me falou duas coisas tão lindas. O Espírito Santo me falou, o amor é uma semente que precisa ser plantada. Ela não nasce como uma árvore, mas ele é regado dia a dia. Então ali eu entendi que aquela sementinha que estava ali, se eu regasse, ela poderia crescer. E aí Deus falou outra coisa, que isso seria uma declaração de amor, para o José. Espero que ele esteja assistindo, ele está voltando dos legendários, disse que assistiu o culto online, mas se não tiver, ele sabe que eu já falei isso para ele. O Senhor me disse, aquele lá é uma bijuteria. A bijuteria, com o tempo, parece muito vistosa, aparentemente grande, brilhosa, muito vistosa. Mas com o tempo ela escurece. A joia, talvez ela é pequenininha, ela é uma pedrinha, mas cada tempo que passa ela tem mais valor. E o José era a joia que o Senhor estava me dando, Então, queridos, o amor é uma semente. Quando você expressa gratidão, você está plantando uma semente. Uma semente naquela pessoa que trabalha com você, uma semente no seu pai, uma semente na vida do seu filho, uma semente na vida do seu marido, uma semente na vida da sua esposa, uma semente na vida do seu pastor. Planta uma sementinha aqui, na vida da pastora, na vida do pastor, na vida do seu líder de GR. Planta sementes. Expresse gratidão. Amém? E por último, a gratidão honra a Deus. Olha que texto lindo, Salmo 50, versículo 23. Aquele que me oferece gratidão, pode subir. Aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. Olha que versículo lindo. Aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Por isso essa série, honra e gratidão, porque a honra e gratidão, elas caminham juntas. A honra e gratidão são irmãs gêmeas. A honra, ela é expressa através da gratidão. E quando você é grato, você está honrando. Quando você é grato a Deus, você está honrando a Deus. Todos os anos, no mês do Thanksgiving, desde 2017, eu aprendi isso com a pastora Camila. No início de novembro, eu começo a fazer cada dia agradecimento por uma coisa, por algo. E todos os anos eu faço. E isso é tão gostoso, é tão bom, porque vem coisas na mente.
Essa semana eu estava agradecendo pela chuva, choveu bastante no início da semana. E às vezes a gente reclama, né? Porque vai sair, tem que pegar sombrinha aí, não sei o quê, guarda-chuva. Mas nós temos que ser gratos por detalhes, por coisas pequenas, por coisas grandes, por algo que alguém fez por você. Talvez alguém que nem tem intimidade com você, mas essa pessoa, ela fez algo, lembre dela. Agradeça o Senhor pela vida dela. Se você pode, chega até ela e agradeça. Eu quero ler uma história, para encerrar, que eu gosto muito dessa história. Todas as vezes que eu prego sobre gratidão, ela está salva aqui nos meus notes aqui. E toda vez que eu prego sobre gratidão, eu gosto de ler essa história, porque é uma história verídica. Charles Plumb foi piloto de caça da Marinha Norte-Americana durante a guerra no Vietnã. Depois de 75 missões de combate, seu avião foi atingido por um míssil terra-ar, forçando Plumb a ejetar-se, indo parar direto nas mãos dos inimigos. Capturado, passou 6 anos numa prisão vietnamita, provação que conseguiu sobreviver e sobre a qual agora dá palestras, dividindo com o público as lições aprendidas naquela experiência. Um dia, sentada em um restaurante com sua esposa, foi abordado por um senhor de uma mesa próxima. Você é o Plumb, que era piloto de caça no porta-aviões Kitty Hawk na guerra do Vietnã, e o seu avião foi abatido? Como sabe disso? Perguntou o Plumb. Era eu quem dobrava o seu paraquedas, respondeu o homem. Plumb engoliu seco, surpreso e ao mesmo tempo grato. O homem, apertando a mão do piloto, comentou: acho que funcionou. Plumb lhe assegurou que sim, e que se não fosse pelo seu trabalho, ele não estaria ali naquele momento. O ex-piloto passou aquela noite em claro, pensando naquele homem. Eu não conseguia parar de imaginar qual seria a aparência de farda, boné branco, golas alongadas nas costas e calça boca de sino. Quantas vezes será que o vi e não o cumprimentei, nem disse nada? Afinal, eu era um piloto de caça e ele apenas um marujo. Plumb pensou nas muitas horas que o marinheiro deve ter passado enfurnado no navio, diante de uma mesa comprida de madeira, arrumando cuidadosamente as linhas de suspensão e dobrando o velame, tarefa da qual dependia a sina de alguém que ele nem conhecia. Ou seja, quantas vezes aquele marujo estava dentro do navio, naquela mesa, dobrando o paraquedas, pondo cada parte do paraquedas na posição certa, porque caso alguém precisasse usar, ele tinha que puxar ali o paraquedas e o paraquedas abrir e salvar a vida daquela pessoa. E aí Plumb disse: quantas vezes eu passei e vi aquele homem e não o cumprimentei nem disse nada, afinal eu era um piloto de caças e ele apenas um marujo. E hoje eu quero te perguntar: quem está dobrando o seu paraquedas? Quem está dobrando o seu paraquedas? Quem são aquelas pessoas que muitas vezes você não está nem percebendo elas, mas elas estão na sua vida de alguma maneira, direta ou indiretamente, elas estão na sua vida, de alguma forma, te abençoando, de alguma forma sendo instrumento nas mãos do Senhor, para que você tenha uma vida melhor, para que você cresça, para que você tenha uma vida diferente, diferenciada. Hoje eu quero que você pense nisso.